Vamos ler a palavra lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Apenas um versículo. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Versículo muito conhecido. Para muitos aqui nem precisava, né? Nem precisaria abrir a Bíblia. Para muitos aqui que conhecem essa palavra, não haveria necessidade nem de abrir a Bíblia, mas vamos ler na palavra. Nós já conhecemos de cor essa palavra, esse versículo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Quem já encontrou aí, diga amém. Diz assim a palavra: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Deus é Deus de coisas novas. Eu quero reforçar isso. E Ele colocou isso dentro de nós. Nós temos, junto com o DNA de Deus, aquilo que está já como algo impresso na nossa alma e no nosso espírito. Deus colocou em nós marcas que confirmam que nós viemos do Criador, que o Criador te formou, e Ele colocou sinais em você. Esses sinais identificam que você não é fruto do acaso. Você não é resultado de uma explosão cósmica que foi denominada aí como Big Bang, e a partir daí o mundo começou a evoluir, os animais evoluíram, até chegar ao ser humano. Não, nada disso é bobagem. Isso é uma teoria que ainda não foi comprovada, porque nunca será comprovada. Porque nós viemos de Deus, você veio de Deus. E você carrega características de Deus, porque há um detalhe ali na Bíblia que é a fonte dessa revelação de que a gente veio de Deus, não do livro de ciência, né? O livro de ciência, o livro de biologia vai dizer outra coisa, mas a palavra de Deus vai nos dar a revelação de onde nós viemos, de onde você veio. E aí nós fomos criados, está lá a revelação, imagem e semelhança de Deus. Então existem coisas dentro de nós que nos assemelham a Deus. E aí eu destaco, porque eu poderia falar de várias outras características que nos assemelham a Deus, mas eu quero me prender no tema, coisas novas. O nosso Deus é Deus de coisas novas. Quando Deus assumir o domínio de tudo, quando lá os 24 anciãos, lá em Apocalipse, os 24 anciãos, as criaturas viventes que representam lá os querubins, os serafins, quando todos da terra, toda a tribo, língua e nação, todos nós, quando estivermos reunidos diante de Deus e vamos falar assim: teu é o reino, teu é o domínio, porque agora o reino é teu, o Senhor assumiu. Quando Deus assumir, de fato e de verdade, o controle de tudo, Ele vai dizer assim: eis que faço novos céus e nova terra. Porque Deus é Deus de coisas novas. Porque o antigo sistema, as coisas velhas passaram. Então eu crio novos céus e crio nova terra. Eu não vou pegar o que eu já fiz lá atrás e falar assim: agora vocês vão continuar vivendo do mesmo jeito. Não, eis que faço novos céus e nova terra, para que a gente viva uma nova situação. E aí eu tenho na palavra várias outras referências que vão me mostrar o Deus de coisas novas.
Jesus chegou a falar sobre isso. Ninguém pega vinho novo e coloca em odres velhos, porque vai romper o odre e o vinho novo vai se perder. Pega-se vinho novo e coloca em odres novos, para que ambos se conservem. Então há uma necessidade de que não só o que Deus tem de novo, que aí representa no vinho, né? O que Deus tem de novo representado no vinho, seja a parte de Deus, né? Deus criando algo novo, é necessário que Deus faça algo novo, mas eu preciso ter a mentalidade que é referente ali ao odre, para poder absorver, para poder ser o recipiente do algo novo que Deus tem para fazer. Porque o odre velho vai se romper e o vinho novo vai se estragar. Vai romper é o quê? Vai furar, e não adianta colocar vinho novo em odres velhos, porque o odre vai destruir e aí o vinho vai se perder, vai desperdiçar. Aí Deus coloca o quê? O vinho novo num odre novo. O que será um odre novo? É uma pessoa, porque Deus vai fazer o vinho, Deus vai preparar o vinho, mas o odre é uma referência à minha pessoa e à sua pessoa. É uma referência ao servo de Deus, que precisa ter o recipiente adequado para receber o que é novo. E eu quero então aproveitar essas 7 semanas, 7 quartas-feiras, quando você será aqui preparado para ser esse odre, onde o que é novo de Deus, Ele vai derramar, porque você está preparado para receber. Porque aquilo que seria um odre velho, ele disse, não, esse aí não vai servir não, eu tenho algo novo para derramar na sua vida, e esse algo novo não pode. Com essa mentalidade que você está aí, não dá não. Com esses pensamentos que você tem aí, não dá não, vai desperdiçar. Eu não vou desperdiçar o vinho com odres velhos, não. Olha, com essa postura aí, com esse posicionamento aí, com essa tua opinião aí, não dá não. Não dá não, porque a odre velho vai romper o vinho, vai embora, vai desperdiçar, e aí não vai voltar atrás. Então eu preciso mudar opiniões, conceitos, eu preciso mudar posturas, eu preciso mudar algumas coisas, mentalidade, entendimento, visão. Olha, tem muita gente que precisa mudar a visão. Como a gente cantou no dia da Santa Ceia, Senhor, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir, abre os meus olhos, eu quero ver. Porque tem muita gente que ainda está cego. Deus está fazendo, Deus está operando, Deus está trabalhando, e tem gente que não está enxergando ainda o que Deus está fazendo. Sabe o que é isso? Odre velho. Ainda está com a mentalidade velha, ainda precisa quebrar esse odre velho e pegar um novo de Deus, e Deus está trazendo aqui. Primeira coisa que eu quero trazer para você, com base na palavra que eu li, acabei de ler, 2 Coríntios 5,17, Deus pega a velha criatura e faz essa velha criatura ser crucificada lá na cruz. O velho homem foi crucificado na cruz, e agora ressuscitou um novo, ressuscitou uma nova criatura. Quem é essa nova criatura que ressuscitou? Sou eu, é você. Deus te crucificou, o velho homem, a velha criatura, a velha mentalidade, os velhos conceitos, os velhos costumes, as velhas posturas. Deus pegou e cravou lá na cruz e ressuscitou um novo homem, ressuscitou uma nova mulher, ressuscitou um novo jovem, um novo adolescente com uma mentalidade diferente. É por isso que nós agora podemos dizer, é aqui que eu me sinto muito bem. Porque antigamente, onde que eu me sentia bem? No meio do funk, no meio do pagode, na casa de praia, na casa de campo. Aonde que eu me sentia bem? No campo de futebol, jogando bola com os meus amigos. Aonde é que eu me sentia bem? O que aconteceu, pastor, para o senhor agora gostar de estar na igreja, de poder cantar essa música com o coração sincero, verdadeiro? Por quê? Porque alguma coisa aconteceu comigo. E o que foi isso? Deus pegou o odre velho, Deus pegou o velho homem e crucificou na cruz. E agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu começo a ter novas vontades. Uma vez eu li um texto que um documentário, uma espécie de comentário, né? Comentário
de um pastor, que ele fala sobre esse texto. Ele diz assim: o que Deus fez conosco, quando a gente nasceu de novo, quando nos tornamos novas criaturas, porque isso faz parte do plano de Deus para todo ser humano. O que Deus começou a fazer em nós? Primeiro, Ele tirou aquela mentalidade velha, que tinha uma direção velha, que tinha um costume velho, que tinha uma ansiedade, um desejo de coisas velhas. E Ele tirou isso de nós e implantou em nós a mente de Cristo. Se um dia isso acontecer, que eu acredito que 0,00001% de acontecer, o dia que tiver transplante de cérebro, se um dia um homem conseguir fazer isso, que eu não sei, né, o dia que a ciência está evoluindo, mas 0,00001%. Mas eu quero só que você entenda que o transplante de cérebro, ele já foi inventado por Deus. Porque foi isso que aconteceu quando eu me tornei uma nova criatura. Quando você se tornou uma nova criatura, é o que explica um cidadão que antigamente gostava de cheirar uma cocaína, que tinha prazer de estar no meio da cocaína, que vivia entre os cracudos, que vivia lá fumando maconha, que tinha prazer de estar nesses bailes, de viver perigosamente, de estar com uma arma, de estar andando armado, de estar no meio do tráfico. Foi isso que aconteceu. O que explica essa mudança, essa transformação? É porque, irmãos, aconteceu de forma figurada um transplante de cérebro. Deus tirou a mentalidade velha, Deus tirou aquilo que era do velho homem e colocou ali um cérebro que se chama a mente de Cristo. Aleluia! E que faz você cantar agora dizendo: é aqui que eu me sinto muito bem. Não é mais na boca de fumo, não é mais entre os amigos lá cheirando cocaína, não é mais lá entre os amigos fumando maconha, ou um baile, ou uma balada, ou qualquer outra situação, bebendo, me embriagando, não. Agora eu tenho a mente de Cristo, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Aleluia! Eu tenho o prazer agora de estar na casa de Deus. Aí eu consigo entender uma melodia, uma canção, uma poesia, como Davi cantou. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, mas eu, Senhor, encontrei os teus altares, Senhor meu e Deus meu. Salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, mas vale um dia nos teus átrios, dos teus átrios, do que 1000 em outra parte. Porque você vai falar isso com alguém que ainda não teve essa mudança, que ainda não teve esse transplante de cérebro no mundo, na linguagem figurada, né? Você está entendendo? Aí essa pessoa, ela vai dizer: mas que coisa, né? O cara está perdendo tempo, o cara, ao invés de estar namorando, o cara, ao invés de estar curtindo a vida, está lá enfurnado dentro da igreja, está lá beato, fanático. Irmãos, não consegue entender, essa gente não consegue entender, e a vida está toda destruída, aquela pessoa está toda arrebentada. Tem não só coisas externas, não, gente que está arrebentada, gente que está arrebentada no emocional, na mentalidade, pessoas que estão ali com ansiedade, com crise de depressão, pessoas que estão ali vivendo situações até de crises emocionais, né? Situações em que a pessoa não enxerga o mal que ela está vivendo, a situação que ela está vivendo, mas ela acha que está curtindo a vida.
vida, que ela está enchendo a cara para esquecer os problemas, mas ela está curtindo a vida. Ela está bebendo tudo e todas, porque ela acha que está curtindo a vida. Não, o prisioneiro, o escravo não sou eu não, porque eu bebo tudo que eu quiser, eu fumo tudo que eu quiser fumar, eu cheiro tudo que eu quiser cheirar, porque eu não sou prisioneiro. Prisioneiro é aqueles crentes lá, aqueles crentes que vão para a igreja todo dia, toda quarta-feira. Aqueles crentes lá não vivem a vida não, eles não desfrutam nada da vida, eles não estão desfrutando nada. Eu é que desfruto, eu bebo de tudo, eu fumo tudo, eu cheiro tudo, eu vou para onde eu quero, eu entro em qualquer lugar, eu vou em qualquer restaurante, eu vou passear, eu vou curtir a vida. Eu é que estou vivendo bem, mas cheio de problema na alma, problemas emocionais, problemas mentais, problemas de depressão, problemas no casamento, problemas financeiros. As pessoas se iludem, querendo fantasiar que estão curtindo a vida. É uma fantasia, é um filme de ficção, e não sabe que a realidade é outra. Mas aí tem um detalhe: chega um dia que Deus dá um choque de realidade. E eu acredito que quando a gente está orando, quando tem alguém nessa situação que é da nossa família, e ali a gente está orando: Senhor, mostra para ele que a vida não é só isso aí não. Mostra para ela que a vida não é só isso aí não. E eu falei, irmãos, eu falei de situações assim, bem grotescas, né, de pecado e tal, mas eu vou falar mais, eu vou detalhar mais. Que tem situações que a pessoa se acha que ela está no direito dela, porque ela não está fazendo nada de errado. Aí ela fala assim: não, eu estou trabalhando, porque se eu não trabalhar, não tem pão na mesa, não tem comida. Então é por isso que eu não vou para a igreja. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar domingo. De domingo a domingo, senão vai faltar pão na mesa. Hoje de manhã eu estava... De manhã não, acho que era de tarde, né? De tardinha, estava ouvindo lá um noticiário de um homem que morreu atropelado. Vítima de aquilo foi um homicídio. Tem um casal aí sendo procurado, porque atropelou o rapaz. E aí a viúva estava lá chorando, falou: ele estava trabalhando direto. E ele falou assim: não, só vou trabalhar mais esse mês aí. Domingo a domingo ele estava trabalhando. Era domingo. Eu estou trabalhando, porque eu tenho que trabalhar para poder pagar o neném que está chegando aí, pagar as coisas do neném. E a viúva barriguda, né, com o neném. O neném vai nascer e nem vai saber quem é o pai. Ou seja, não vai conhecer, melhor, né? Não vai conhecer o pai. Ela ali chorando e ali lamentando, porque ele estava lá trabalhando. Então isso aí não é pecado. Não é pecado trabalhar. Não é pecado você se dedicar ao trabalho. Mas isso aí é um laço, irmãos. É um laço que muita gente tem caído nesse laço. Irmãos, a vida não é só trabalhar. O ser humano tem sede de Deus. E Deus colocou no homem uma lei. 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Ou seja, Deus colocou um princípio e está impregnado no ser humano. Trabalha, você tem autorização de Deus, você não vai ter nenhum problema mental, você não vai ter nenhum problema emocional. Pode trabalhar 6 dias porque você está autorizado pela palavra, mas tira um dia, que esse dia é chamado dia de descanso. Não é para você deitar numa rede, não é para você passear, não é para você ir para casa de praia, não é para você curtir, é para você buscar a Deus. Deus está dando uma lei, um princípio ali, 6 dias você trabalha, você rala, você descansa, você vai passear, aliás, vai curtir a vida 6 dias, mas no 7º dia você vai adorar. Aquele dia era o sábado, e sábado fecha tudo, você sabe. Vai lá para Israel para você saber o que é essa lei. Essa lei fecha tudo, fecha comércio, fecha tudo, porque sábado, o que abre lá sábado? Sinagoga. Vai para a sinagoga, vai adorar, vai buscar, porque tem um princípio, Deus colocou no homem. Você vai trabalhar 6 dias, vai fazer o que você puder fazer em 6 dias, mas tira um dia para adorar, porque isso vai te fazer bem para a tua alma, isso vai te fazer bem para o teu espírito. Deus está dando o remédio, Deus está dando ali a receita, mas tem gente que vai achar que tem que trabalhar.
Hoje de manhã ou de tarde eu estava lembrando desse texto. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Do que adianta você se matar de trabalhar, o que não é pecado, irmãos. E isso tem sido a maior justificativa de pessoas que estão se ausentando das igrejas, que estão deixando de buscar Deus. Tem sido a maior desculpa, e desculpe eu falar isso também, a maior desculpa esfarrapada, porque na verdade isso esconde uma falta de desejo de adorar. Como eu falei para você, irmão, eu poderia ficar tirando vários domingos aí para passear, para viajar. E eu poderia ficar um pouco retido, um pouco cauteloso quanto a isso, por uma questão de exemplo. Que exemplo eu daria à igreja se eu ficasse todo domingo viajando, passeando? Qual exemplo? Tiro a essa questão. Mas Deus sabe que no meu íntimo, o que existe que é de maior peso para eu não fazer isso, é que eu sinto falta. Eu gosto disso aqui. Eu já falei, na pandemia eu falava isso direto, irmão, eu tenho prazer de estar na igreja. Se tirar isso de mim, eu morro. Aí eu morrer de dengue não, morrer de Covid, ou morrer sem igreja, eu prefiro morrer de Covid dentro da igreja. E teve alguns que compactuaram do mesmo pensamento. Falou, pastor, estou contigo, vou morrer junto dentro da igreja. E graças a Deus, Deus falou assim, não, então ninguém vai morrer. Eu vou salvar todo mundo, vamos continuar. Vamos adorando, vamos buscando, e vamos seguindo. Teve gente que falou, o seu Jair falou. Ele não está aí, o seu Jair tem quase 90 anos, já tem 90 anos? 80 e poucos anos. Então, no primeiro momento que a gente estava assim, sem saber muito bem o que fazer, sondando ainda, né? Sondando e perguntando para Deus, Deus, o que a gente faz? E aí, no primeiro momento, eu falei para as pessoas mais idosas, né? Eu segui ali a receita. Mais idosas, fiquem em casa, ninguém vem para a igreja. Você que tem problema de saúde, aquela palavra nova que a gente aprendeu, né? Comorbidades. Nem sei se eu ainda estou falando certo. Comorbidades. Aí, fica em casa, mas aí teve gente que falou, pastor, não dá mais não. Porque é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. O pessoal veio e falou, aí eu falei assim, aí eu tirei também o meu da reta, né? Falei, é por tua livre e espontânea vontade, não fala que fui eu que mandei não, senão tua família vai cair em cima de mim se você pegar a Covid e morrer. Assume que foi você que decidiu. Não foi eu que mandei, não. Nem obriguei ninguém. Por conta e risco da sua opinião, da sua vontade, do seu querer. Porque a gente liberou para ficar em casa. Né? É claro que a pauleira comeu aqui. Para quem ficou em casa. Mas por quê? A gente foi entendendo que Deus estava fazendo uma obra. Que Deus estava trabalhando no meio daquilo tudo, no meio daquela situação toda, Deus estava trabalhando alguma coisa. E eu penso que nesse período, sabe o que Deus estava vendo? Se aquela música é verdadeira. É aqui que eu me sinto muito bem. Se a gente canta da boca para fora, ou se a gente canta vivendo aquilo ali. Não há outro lugar melhor. Ainda que eu goste, irmão, eu gosto de ficar em casa, sabia? Que eu sou caseiro. Eu gosto de ficar em casa. Eu gosto de assistir filme dentro de casa. Porque eu não sou extraterrestre, eu sou igual você, irmão. Mas quando a gente faz essa comparação, aí eu falo para você, se a gente tivesse culto a semana toda, ia ficar um pouco enjoativo. Ia ter dia que ia ficar meio enjoativo estar aqui na igreja. Ia ficar meio repetitivo. Mas aí eu sou daquela tese. É melhor deixar o gostinho de quero mais. Que acaba o culto quarta-feira, você já está pensando domingo. Domingo eu estou lá. Oh, aleluia. Porque aí a gente vem na casa do Senhor por prazer. Essa semana aconteceu algo também, não sei se você viu, até tentei decorar o nome da cantora aí.
Acho que é Stanley. É Stanley mesmo? É uma lourinha aí. Os jovens vão saber, adolescentes vão saber. Os velhos não sabem, não. Os jovens só sabem Michael Jackson, Elvis Presley, Tina Turner. É uma lourinha aí. Quem é? Alguém sabe aí? Vocês sabem? É Taylor. Isso aí, Swift. Taylor Swift, né? Fala alto aí. Não vou excluir ninguém, não. Vai fazer um show, não vai? Aí, tinha mais de 1 milhão de pessoas. No caso, na inscrição virtual. E tinha gente ali acampado já há alguns dias para poder pegar o convite. Já estava um mês. Irmãos, você acredita que ali não tem nenhum crente ali no meio, não? Irmão. Por quê, irmãos? Irmãos, cadê o prazer? E ali, eu acredito que o ingresso deve ser caro. O ingresso deve ser caro para pagar. Agora chega na igreja, não dá R$1 de oferta. R$1.000 o ingresso. Obrigado pelos detalhes que os irmãos estão aqui mandando. R$1.000, irmãos. Se somar a oferta do ano todo, não dá R$1.000. Um adolescente compra um ingresso de R$1.000 para assistir uma cantora que vai passar alguns momentos ali que ela nem vai tomar conhecimento de você ali no meio da multidão. R$1.000 não chega às vezes o que a pessoa entrega no ano, durante todo o ano, de ofertório na igreja. R$1.000. Então, na época lá que eu era fã do Michael Jackson, eu não teria coragem de dar R$1.000 para assistir um show do Michael Jackson. Nessa época aí. Deixa quieta aí essa parte aí. Vamos entrar nessa. No auge da fama, se ele viesse aqui no Brasil, porque ele não veio, ele veio muito tempo depois. Já estava já em decadência, ele veio no Brasil. Mas eu queria dizer para você que o que vai explicar, irmãos, uma pessoa que está lá nessa fila que se diz crente, e quando uma pessoa pode abdicar de tudo isso aí, do que a gente chamaria até normal, de passear, o que a gente chamaria de normal, de não ter nenhum pecado, trabalhar a semana toda, trabalhar de domingo a domingo. Tem muitos crentes que estão trabalhando de domingo a domingo. E o tempo que tem livre é para passear, para curtir, entre aspas. Mas e aí, irmãos? Quando chega aquela palavra assim, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Quando aquela pessoa acha que se ela não trabalhar, não vai ter comida na mesa. Ué, mas de que adianta ter comida na mesa, mas a cadeira que você estava sentado, agora você trocou pelo cemitério? De que adianta você trabalhar, se matar, de trabalhar para botar comida na mesa, se você não vai poder sentar na mesa para comer junto com a tua família? Porque aquele que estava se matando de trabalhar, agora a cadeira dele vai ficar vazia. A criança vai nascer e não vai saber, não vai conhecer, aliás, o pai. Porque ele achava que trabalhar é tudo. Aí eu pensei assim, se ele no domingo estivesse na igreja, ao invés de estar trabalhando. Por isso que nós falamos, às vezes aqui, enfatizamos, olha, Deus está cortando laço de morte. E está cortando mesmo. Deus quebra o arco e corta a lança. E Ele faz isso porque Ele cuida daqueles que são seus filhos.
Os filhos, ele trata, ele cuida, ele corrige, ele exorta, ele chama atenção. Deus não vai fazer isso com o filho da vizinha. Deus não vai fazer isso com o filho do estranho. Deus, ele vai fazer com seus filhos. Então, agradeça quando você é corrigido, quando você é exortado, quando Deus te dá uma sacudidela, ou Deus te dá um choque de realidade. Agradeça, sabe por quê? Isso é prova de que você não é bastardo, mas você é filho. E Deus está te reconhecendo como filho para poder te corrigir, para poder te exortar e fazer você andar no caminho que Ele quer que você ande. Porque esse é o caminho que vai te trazer resultados. Que são resultados satisfatórios, bons. E aí, vamos ver uma sequência de fatores que eles vão acontecer como o efeito dominó. Não sei se você sabe o efeito dominó. É aquelas trilhas de dominó que você começa derrubando um, aí o dominó vai... Ou seja, um primeiro dominó que você tomba vai fazer uma sequência. Aí eu quero falar dessa sequência agora para encerrar, para a gente orar. Essa sequência do efeito dominó, tanto para o mal como para o bem. Ou a sequência do dominó vai derrubando tudo, trazendo coisas ruins, né, como resultado, como consequência. Ou o efeito dominó vai causar uma avalanche do bem. Aleluia. Que aí o que vai caindo ali naquele efeito dominó, o que vai caindo é o quê? Vai caindo é o laço do diabo, vai caindo a armadilha do inimigo contra a tua casa, contra a tua família, contra os teus filhos, vai caindo é a macumbaria, vai caindo é a feitiçaria, vai caindo é o olho grande, vai caindo, porque começou ali naquela primeira atitude, aquele primeiro dominó que caiu, provocou uma avalanche que vai derrubando tudo. E aí, tanto para o lado ruim como para o lado bom. Pastor, mas esse primeiro dominó é o que, pastor? Esse primeiro dominó, o que a gente pode dizer? É a raiz de tudo ali, é o começo de tudo. Esse primeiro dominó significa você se tornar uma nova criatura, com uma nova mentalidade. Assim que, está aqui, ó, se alguém, olha a condicional aí, olha a condicional, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E eu, nesse comentário do pastor, ele fala assim: nós somos considerados como se fôssemos extraterrestres, no meio de uma multidão, de uma geração corrompida, com a mente corrompida, uma mente que fica um mês acampado para assistir um cantor ou uma cantora. Nós somos um grupo de extraterrestres, porque nós não vamos com a multidão. Você não vai com a multidão. E essa palavra fica muito forte quando você recebeu lá atrás, né? Quando a sua mãe dizia: você não é todo mundo. Ah, mas todo mundo está indo para o Maracanã. Um dia eu falei isso com a minha mãe. Ah, meus colegas todos vão para o Maracanã. Está todo mundo indo para o Maracanã assistir o jogo lá do Flamengo. Só eu que não vou. Você não é todo mundo e ponto. Pode todo mundo ir, mas você não é todo mundo. E o que estava por trás disso? Não é a maldade da minha mãe, não era a maldade do meu pai, era preservação. Porque eles podiam pensar assim: uma hora meu filho vai e não volta. Então eu não vou deixar meu filho ir. Todo mundo vai, porque eu não sou mãe de todo mundo. Eu sou mãe dele. Por que eu não vou? Por que você não vai? Porque você tem um pai. Você tem um pai celestial. Todo mundo pode ir, mas você tem um pai. E o pai vai falar contigo assim, ó. O pai fala contigo: você não é todo mundo, mas eu vos tirei do mundo. E eu te digo, diz o Senhor dos Exércitos, Ele diz para você: tu és meu.
teu nome está na palma da mão de Deus. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. E aí está o início daquele efeito dominó. É o início. Uma nova criatura sou, e a partir desse momento eu tenho pensamentos diferentes. Eu tenho prazeres diferentes. Eu tenho aspirações diferentes. Eu tenho vontades diferentes. Eu sou um extraterrestre. Por quê? Porque você não é daqui, você é do céu. E aí se encaixa nessa palavra que eu vou ler com a igreja já de pé. Fique de pé para ler a palavra comigo, lá em Colossenses, no capítulo 3. Eu não sou daqui. Aleluia. É só a gente parar para ver o que a gente anda cantando na igreja. Porque o que a gente anda cantando tem que refletir o que a gente está vivendo. Ou o que a gente tem experimentado. Capítulo 3 de Colossenses, versículo 1. Vamos ler nessa palavra aqui. Versículo 1 e 2. Aí. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, porque o velho homem já morreu, irmãos, na cruz. O velho homem que tinha vontade de assistir show, o mundano, de participar de coisas mundanas, de pagode, de funk, de balada, de bailes com bebidas, né? Tudo aquilo que é completamente contrário à palavra de Deus. Esse velho homem já foi crucificado, já foi morto e já... Então diz assim, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Pensai nas coisas que são de cima, e está dizendo ali, porque já estás mortos. Nós já estamos mortos. E aconteceu um lance engraçado que exemplifica isso. Duas irmãs vindo da vigília que acabou lá para meia-noite e tal. Mini vigília, né? Mini vigília, meia-noite. E elas tinham um caminho pelo... um corredor que era ao lado do cemitério. Um corredorzinho que passava e elas chegavam em casa mais rápido. E aí as irmãs conversando na rua, vão cortar caminho por aqui. Ah, não sei essa hora e tal, não sei o que, perigoso e tal, não vou passar por aqui não, e tal. Só sei que elas resolveram, vão passar por aqui, vão cortar caminho. As duas irmãs vindo da vigília e estavam lá com a roupa de coral, estavam com uma roupa branca, e elas passando pela vigília, dois homens passaram vindo ao contrário, elas já tremeram, seguraram uma na outra. E aqueles dois homens anunciaram o assalto, perdeu, pode dar bolsa, pode dar tudo, entrega tudo. E as irmãs resistiram e não queriam entregar. E vocês vão morrer agora, porque vocês não estão entregando. E elas falaram assim, a gente já está morta mesmo. Porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Elas falam assim, a gente já está morta mesmo. Meu irmão, quando elas abriram os olhos assim para ver, o bandido já estava correndo, já estava lá do outro lado da esquina. A gente já está morta. Os bandidos meteram o pé, saíram fora. Eles pensaram assim, nós estamos assaltando a assombração. Jesus, Deus dá o escape.